em poder, nosso Deus, nosso Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo São João, capítulo 2. Leremos do versículo 1 ao versículo 11. Evangelho segundo São João, capítulo 2, do 1º ao 11º versículo. Em o nome do Senhor Jesus. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes, que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Senhor, eis-nos aqui. Estamos iniciando essa jornada de domingo, neste chamado mês da família. Nestes domingos nós estaremos trabalhando questões que possam enriquecer e revitalizar a família do teu povo, as famílias do teu povo. Ensina-nos como viver melhor. Ensina-nos a fazermos o que é necessário para que o Senhor possa entrar com providência, com provisão, com solução, que nós façamos a nossa parte para que o Senhor transforme a água desse tempo tão difícil na humanidade em vinho. Até porque, Senhor, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nada será fácil, mas com a presença do Senhor, transformando água em vinho, nós conseguiremos todos os dias exibir, expor, propor um sorriso do bom ânimo. Em nome de Jesus, que nós tenhamos esse bom ânimo. No mundo nós temos aflições, mas o Senhor nos recomendou: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ensina-nos nesta noite a entendermos a abrangência desse primeiro milagre que o Senhor operou no seu ministério terreno. Nós oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus dizemos amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Ele continua transformando água em vinho. A narrativa do livro de João é diferente. Os 3 chamados sinóticos, eles trabalharam paralelamente um ao outro. Então, é por isso que eles são chamados de os sinóticos. Mas o Evangelho segundo São João é diferente.
e ele seleciona 7 milagres de Jesus. Esses 7 milagres são estratégicos. E ele coloca esse milagre como o início dos milagres de Jesus no seu ministério terreno. Então, só nesse fato de ser o primeiro milagre do seu ministério terreno, já existe um grande ensinamento. A prioridade que Deus tem em relação, que Deus dá, que Deus ensina, que Deus outorga à família, que é a célula máter da sociedade. Ele começa exatamente no nascedouro das coisas boas e, lamentavelmente, das coisas ruins da sociedade, que é a família. Família é a célula máter da sociedade. E a família pode trazer para uma sociedade alguma coisa melhor se ela for trabalhada. E todos estão vendo que esse ladrão miserável que é mencionado por Jesus, no divisor de águas, Jesus faz um divisor de águas em São João 10:10. O ladrão vem somente a matar, a roubar, a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, nesse divisor de águas, nós podemos entender que existe uma guerra, existe uma busca de um ladrão para deixar cada vez pior a situação, principalmente daqueles que estão fugindo da ira vindoura. Para aqueles que não estão fugindo da ira vindoura, ou seja, os ímpios, para eles o Satanás ele enfeita o caminho largo, o caminho da perdição é bonito, é glamuroso. Então, agora, para quem serve a Deus, para quem está no caminho estreito, existe uma busca desse ladrão de roubar paz, da tranquilidade. E Jesus dá esse ensinamento lá no casamento. Olha, vou trabalhar estrategicamente. Aqui está se formando uma nova célula social. Está se formando. Então, eu vou fazer o milagre estratégico. Eles estão nesse casamento e, de repente, o planejamento da provisão falhou. Acabou o vinho. E agora? E aí, mulher virtuosa é assim, né? Pouca gente olha isso, né? Que uma mulher, a mulher mais assim prendada que Deus viu para ser a porta de entrada do Salvador da humanidade. Essa mulher não fez grandes coisas. Essa mulher não tem destaque. Ela tem destaque nas suas virtudes. Ela foi chamada de agraciada. Mas nesse episódio, ela está sendo um tipo da igreja. Porque Maria é um tipo da igreja. Então, Maria, ela nota, ela é uma mulher virtuosa, ela está vendo os movimentos, tudo que está acontecendo. Sabe aquela mulher que sabe das coisas dentro de uma casa, dentro de um ambiente. Ih, acabou o vinho. E chega para ele e fala assim, acabou o vinho. E Jesus, que com toda certeza era muito bem educado, ele não fala com a mãe, ele fala com a tipo da igreja.
mulher. Eu vou explicar isso para você. A semente da mulher te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, naquele momento, Jesus não recebeu as palavras de Maria como se fossem as palavras da sua mãe, recebeu as palavras daquela que é tipo da igreja. E o que ele responde? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, para a igreja, tem que haver, ou na igreja tem que haver esse entendimento. Qual é a hora de Jesus? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus, ele está ensinando que nós devemos, enquanto igreja, como igreja, entender qual é a hora dele. Qual é a hora dele? Quando a igreja e as pessoas componentes da igreja notarem e anotarem a falta de alguma coisa. O Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. A igreja, aliás, o ser humano precisa de vinho? Precisa. O que representa o vinho? Vinho representa alegria. O vinho mostra que o sofrimento, na ceia nós temos vinho e farinha de trigo. Então, os dois componentes, os dois elementos da mesa do Senhor, eles sofrem muito para serem bênçãos para nós. São os que mais sofrem, vinho sendo pisado, principalmente naquele tempo. Talvez hoje, a não ser nessas regiões de Jundiaí, de Sorocaba, de São Roque, ainda existem muitos lugares ainda onde o vinho é produzido pisado, no lagar. Mas eles, naquele tempo, era só pisado mesmo. E a farinha, que para ser farinha, precisa passar por um processo que se chama tribulação. É o tríbulos, a vara do tríbulos batendo lá nos cachos de trigo para soltar a semente. E até ela se tornar farinha, ela é muito batida, ela é muito jogada. Mas o vinho ali, é o vinho que trazia alegria para aquele grupo de pessoas. E aí, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Qual foi a hora dele? A hora que eles notaram. Acabou. E aí, Maria diz o quê? Fazei tudo quanto ele vos ordenar. E eles ficaram esperando, e eles falaram: olha, estou requisitando essas 6 talhas de pedra. Essas talhas eram usadas nas purificações. Então, não está explícito, mas está implícito que eles pegaram aquelas pedras e, sendo judeus altamente higiênicos, tendo até mania de limpeza, toque, porque um judeu lava a mão uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, às vezes até 7 vezes. Então, eles lavaram aquelas talhas que poderiam receber 720 litros de água. Então, elas estavam limpinhas. E aí Jesus diz: coloquem água. Agora, vocês acham que eles colocaram água suja? Água impura? Ali? Eu estou trazendo hoje, o Espírito de Deus traz hoje, questões que não estão explícitas no texto, mas estão implícitas. É só você entender o contexto. Talha limpa
recebendo água limpa. E em recebendo água limpa, a partir de da medida que dá 720 litros de água, tudo totalmente limpa dentro dessas talhas, a partir desse oferecimento. Provérbios 16:1 diz: do homem são as preparações, do Senhor a resposta da boca. Pronto, eles fizeram isso. Agora sim, agora é a minha hora. Vocês fizeram o que eu ordenei? Agora é a minha hora. Aí, pode tirar o líquido que está aí dentro. E pode levar direto para o mestre-sala, para o degustador. Levaram. E aí, esse vinho era de uma qualidade muito superior ao que tinha sido oferecido no início. O bom vinho, o melhor vinho. E aí, o que Jesus está ensinando? Olha só. Tirai agora e levai ao mestre-sala, e eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Vinho da melhor qualidade, no pós e não no pré. O que Jesus está querendo falar para as famílias? Ele faz um milagre, o primeiro milagre do seu ministério terreno, ele opera o seu primeiro milagre na célula máter, no nascedouro de uma nova célula máter da sociedade, que é a família. O que ele está querendo mostrar nisso tudo? Que se ele estiver presente, e que se a família fizer a sua parte, do homem são as preparações, do Senhor a resposta da boca. E se a família fizer a sua parte, ele estando presente, como ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, sempre ele estará transformando água em vinho dentro das casas, dentro dos lares, dentro das famílias. É essa a proposta de Cristo. Por que as famílias estão uma verdadeira água? Por quê? A ausência de Cristo. Mas é a ausência também de providências. Às vezes as pessoas estão até orando e fazem campanhas e mais campanhas por aí afora, mas não lavam as talhas, não colocam água pura, não fazem isso, não tomam as providências. A hora de Jesus é quando as pessoas lavaram as talhas e lavaram bem na vibe dos judeus. Deixam as talhas limpas, colocam água pura. E o que quer dizer isso? Quem do imundo tirará o puro? Providências que precisam ser tomadas, as famílias têm que tomar. Perdão, confissão, união, reconciliação, tantas coisas que precisam, tantas providências que são aquilo que nós chamamos a lavagem das talhas. As talhas têm que estar limpas, as providências têm que ser tomadas. E aí, depois de todas as providências, você precisa, hoje Deus está dizendo para você assim, faça um checklist das providências que você precisa tomar. Para que Deus possa olhar com graça para você, você tem que olhar com graça para o seu irmão, para a sua esposa, para o seu esposo.
O apóstolo São Pedro diz: maridos, coabitai com entendimento com vossas mulheres, para que não sejam impedidas as vossas orações. O que mais está acontecendo nesse tempo agora é a truculência, principalmente masculina, mas também não tem bastante truculência feminina, assim. Mas as coisas estão cada vez mais difíceis. Quando você olha modelo de Deus, a partir do Salmo 127, a partir do Salmo 128, como as famílias devem se reunir, como elas devem se alimentar, como elas devem encarar o planejamento familiar. Está lá no Salmo 127, está lá no Salmo 128, o almoço em família. Então, são coisas, providências que precisam ser tomadas para que as talhas fiquem limpas. E depois disso tudo, o que é a água que vai encher? A água limpa que vai encher. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem subirá ao monte do Senhor? Quem habitará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. A água que é colocada dentro da talha é a pureza. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. E aí, talhas limpas, recebendo água limpa, inevitavelmente vai receber a ação do Senhor Jesus Cristo. A água será transformada em vinho. Eu me lembro, e me ocorreu aqui agora, e um dos pastores mais intelectuais que eu conheci na nossa igreja, o pastor Cassiano, mesmo sendo tão intelectual, ele disse: quando existe, assim, problemas a ponto de, não por uma questão de posição na cama, mas por uma questão de rixa mesmo, um marido e a mulher, virarem as costas um para o outro, um demônio deita no meio. Maridos, coabitai com entendimento com vossas mulheres, para que não sejam impedidas as vossas orações. E eu quis fazer um divisor de água, vocês me conhecem e sabem como eu gosto de fazer esse divisor de águas. Vinho e água. Vinho, bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A água, o mau ânimo, de mal com a vida, um mau humor, uma dificuldade, uma impaciência enorme. Vinho, a pulsão de vida. O pai da psicanálise diz que nós temos duas pulsões, os seres humanos, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Tem gente que vive para a vida e tem gente que vive para a morte. Tem gente que já nasce pensando já em comprar um jazigo, de fazer um seguro de vida, essas coisas todas. Ele já pensa. Não vou repetir de novo, que vocês não aguentam mais, né? Aquela aposentadoria no apartamentozinho, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Isso é pulsão de morte. Mas a pessoa que tem pulsão de vida, que é o vinho de Jesus, pensa para a vida, ele está planejando, está sonhando, sonha. Ele não para de sonhar. O autor do livro Em Busca de Sentido coloca que nos 4 campos de concentração pelos quais ele passou, as pessoas que sonhavam, eu vou sair daqui, aqui é um mero detalhe, saíram de lá. Hoje são grandes produtores, empreendedores no mundo, magnatas
no mundo, saíram de lá. Agora, aqueles que pensavam para baixo, que não tinham sentido de vida, morreram logo. A doença vinha e acabava logo com eles. Vinho, paz, água, conflito. Vinho, alegria da salvação. Água, medo da condenação. Você já viu o crente, que é uma água mesmo? Ele faz muito mais a vontade de Deus por medo da condenação do que pela alegria da salvação. O batismo para ele não foi uma fuga. Olha o que João Batista diz. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Porque eles vinham ali por medo para receber o batismo. Eu tenho que me batizar, senão eu não escapo da ira vindoura. Raça de víboras. Tem pessoas que têm medo, né? E a gente fala sempre como a gente ouvia, né? Quando era criança, lá, quando apanhava. Você tem medo, mas não tem vergonha. Tem pessoa que tem medo. Não, eu faço a vontade de Deus pela alegria da salvação. Eu faço as obras de salvo. Eu não faço as obras para ser salvo. Eu não pratico a vontade de Deus para ser salvo. Vinho, amor, água, ódio. Vinho sobre você. Quem tem vinho, aquele no qual Jesus reina, aquela no qual Jesus reina, vive sobre. Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Agora, quem vive uma vida, uma verdadeira água, vive sob, vive por baixo. Aí é só lembrar daquela música, do sobre. Também não vou lembrar aqui porque vocês não aguentam mais. O vinho é liberdade, a água é libertinagem. E por último, concluindo, número 8, porque 8 de cada lado, 8 do vinho e 8 da água. Que 8 é acima da perfeição. Vinho é filho, água é mera criatura. Quem não recebeu o Senhor Jesus como Salvador, ainda continua sendo criatura. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos cantar? Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de Deus para as nossas vidas. Necessário é que Deus, com seu poder e sua unção, faça o sobrenatural
sobre a nossa mente e coração, restaurando tão profundamente e mudando. Deixa Deus fazer agora em tua vida. Deus vai derramar agora em tua vida vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Vinho novo, Jesus, em odres novos, nossas vidas. Vinho novo, Jesus, em odres novos, nossas vidas. É o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de cura, tempo de sarar as feridas da alma. Esse é o tempo de Deus para as nossas vidas. Necessário é que Deus, com seu poder e sua unção, faça o sobrenatural sobre a nossa mente e coração, restaurando tão profundamente e mudando. Deixa Deus fazer agora em tua vida. Deus vai derramar agora em tua vida vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Vinho novo, Jesus, em odres novos, nossas vidas. Vinho novo, Jesus, em odres novos, nossas vidas. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo, abundantemente em tua vida. Vinho novo, Jesus, em odres novos, nossas vidas. Vinho novo, Jesus, em odres novos, nossas vidas. Glória a Deus. Nos próximos domingos nós teremos aqui temas relacionados à família sendo trabalhados. A família tem sido alvo dos ataques do inimigo. Nós temos uma mídia
que a gente chama de abutre mania midiática, que faz um trabalho terrível, minando os valores estabelecidos por Deus para a família. Então, na casa que Jesus tem livre acesso, ele faz o mesmo que ele fez lá em Caná da Galileia. Ele faz a mesma coisa. Se aplicava à igreja de Laodiceia, mas se aplica a todas as casas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa com ele, cearei ele comigo. Se aplica a isso. E ele quer entrar, ele quer transformar água em vinho, sim, na sua vida. Não vai ficar, o mundo não vai melhorar, porque até a volta do Senhor Jesus, isso vai ficar cada vez pior. Mal governado esse planeta, muito mal governado esses países, notadamente o nosso. Isso vai ficar cada vez pior, e principalmente os valores familiares. Mas na sua casa o vinho de Cristo vai ser uma realidade constante. A alegria. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Imagina as famílias que estavam representadas dentro da igreja de Laodiceia. Jesus, ele diz que aqueles que estavam sendo liderados por aquele pastor que estava sendo arrogante, dizendo, rico sou e de nada tenho falta, para ele, Jesus diz, e para aquelas famílias que estavam sendo lideradas por aquele que era o promotor do consciente coletivo, naquela igreja, ele diz, mas não sabes que és um miserável e pobre, cego e nu. Porque a presença de Jesus tira essa pobreza. O principal ingrediente dentro de uma casa é o vinho da alegria de Deus. Uma das maiores referências, vocês ouviram aqui a gente mencionar, uma tia, irmã da minha mãe. O mundo estava caindo de cabeça para baixo, tudo despencando, e ela sorrindo, cantando. Ela não teve uma vida fácil, mas ela estava sempre feliz. E Jesus olha para um grupo de pessoas, e parece-me que aquele grupo de pessoas que se reuniu naquele instante ali era um grupo diferenciado, a ponto de Jesus dizer, graças te dou, ó Pai, pois ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes a esses pequeninos. Então, quem toma todas as providências tem o vinho, tem a transformação da água em vinho. E eu quero crer que Deus falou para muitas pessoas e para muitas famílias. Então, prepare o seu coração aí para fazer uma declaração, pedir ao Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus só entrou com aquela providência, ele só entrou com aquela transformação a partir do momento que os que eram responsáveis por aquela festa de casamento notaram que o vinho tinha acabado. Porque às vezes a pessoa não nota que o vinho acabou. As coisas estão indo de mal a pior e as pessoas não notam que o vinho acabou. Mas a hora de Jesus é a hora na qual a gente diz, Jesus, tem misericórdia de nós. Então, a hora de Jesus pode ser agora, na sua vida, na sua casa, na sua família. É a hora que você vai gritar, acabou o vinho. Diga para o Senhor, sem meias palavras, seja honesto e seja transparente. Diga para o Senhor, acabou o vinho, acabou, eu preciso. E Ele vai dizer para você, lave as talhas, coloque água pura, e aí deixa comigo o resto.
Senhor, em nome de Jesus, entra com providência, entra com provisão, entra com solução em todas as casas, em todas as famílias. E para aquelas que entenderam e atenderam às tuas orientações, como foram aquelas pessoas responsáveis por aquela cerimônia, por aquela festa, eles lavaram as talhas, colocaram água pura, e a partir dessa água pura, o vinho da melhor qualidade se tornou uma realidade a partir da tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, entra com providência, entra com provisão, entra com solução. Começa, Senhor, nessas casas, colocando a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais dessas portas, repreendendo toda a força do mal, toda a ira do inimigo, todo espírito de divisão, todo espírito de miséria, toda ação do devorador dentro dessas casas, toda ação do ladrão, seja repreendida, expulsa agora, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que o Senhor, que veio para que tenhamos vida e vida com abundância, possa nesse instante entrar em todas as casas, em todas as famílias, com cura, com libertação, com solução de problemas, em nome de Jesus Cristo. E para a glória do Senhor Jesus, abençoa poderosamente todas as famílias que representadas cultuaram nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós creiamos que Deus é o Deus de todo tempo, mas no mês de maio, como